O milionário Rafael Monteiro chegou ao restaurante Ouro Preto naquele sábado à noite com a certeza de quem sempre saiu do jantar com a conta paga por outros. 52 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, terno sob medida que custava o salário de 6 meses de qualquer garçom ali dentro. Ele entrou com Dolores Fonseca a tiracolo, 28 anos, cabelos loiros que exigiam mais cuidado do que ele havia dado ao primeiro casamento. Nenhum dos dois notou Viviane Caldas sentada perto da janela. Viviane tampouco os esperava ali. Ela estava em São Paulo para fechar o terceiro trimestre com a diretoria do Grupo Caldas, e o Ouro Preto era o restaurante de sempre, aquele onde o Maitre conhecia o nome dela desde antes de ela assumir a presidência. Tinha 41 anos, cabelos castanhos presos num coque que ela mesma chamava de funcional, vestido preto sem enfeite, nada que chamasse atenção de longe. Com Rafael, o casamento havia durado 11 anos. O divórcio havia durado outros 2, até o acordo ser assinado. Isso foi 4 anos atrás. Ela não ergueu os olhos do celular quando a dupla passou. Rafael a viu. Parou por 2 segundos, tempo suficiente para Dolores notar e perguntar com a sobrancelha o que qualquer mulher jovem pergunta quando um homem para assim. Ele murmurou que não era nada e escolheu uma mesa na outra ponta do salão, de costas para a janela. O Maitre veio receber Viviane com o menu de sempre. Ela pediu o risoto de cogumelos e uma taça do branco que o sommelier havia sugerido na última vez. Depois voltou ao celular e à apresentação que precisava revisar antes de segunda-feira. Foi só quando a sobremesa chegou que ela ouviu a voz de Dolores atravessar o salão. Não era um berro, era aquele tom afinado de quem não precisa gritar para ser ouvido em toda a sala, porque sabe que a sala vai parar sozinha. A moça estava de pé. Tinha o rosto vermelho e um guardanapo amassado na mão, e estava olhando para Rafael com uma expressão que misturava raiva e humilhação de um jeito que Viviane reconheceu de cara. Rafael estava sentado, o queixo erguido, a voz baixa e firme, aquele tom que ele usava quando queria encerrar um assunto, sem parecer que estava encerrando. Viviane não ouvia as palavras dele, mas conhecia a música. Dolores jogou o guardanapo na mesa e saiu em direção ao banheiro. Rafael ficou sozinho. Chamou o garçom. Viviane viu o momento exato em que o garçom voltou com o rosto diferente, daquele jeito que os garçons ficam quando precisam dizer algo que o cliente não vai gostar. Rafael inclinou a cabeça. O garçom inclinou também. Houve uma breve troca de palavras, e então Rafael abriu o paletó, tirou a carteira, retirou outro cartão. O garçom voltou. Inclinou a cabeça de novo. Entregou o cartão. Viviane viu Rafael olhar para o cartão na própria mão, depois para o garçom e depois para o salão inteiro, com aquela expressão de homem que ainda está calculando se aquilo está mesmo acontecendo. Acontecia. A sobremesa de Viviane era uma torta de maracujá com sorvete de coco, e ela estava boa. Ela comeu mais uma colherada antes de decidir o que fazer. Não fez nada. Pediu a conta, assinou o recibo e levantou para ir embora. Precisava passar pela mesa de Rafael para chegar à saída, então passou. Ele olhou para ela no momento em que ela ia cruzar sem parar. Ela parou. Não por bondade, por curiosidade clínica, quase, a mesma com que se examina um padrão que se repete. Rafael Monteiro disse o seguinte, com a voz um pouco mais baixa do que o normal. Os cartões estão todos bloqueados, não sei o que houve. Você poderia me ajudar com a conta, depois eu devolvo. Viviane ficou olhando para ele por talvez 4 segundos. Depois disse, quanto é a conta? Rafael disse o valor. Ela calculou mentalmente, tirou o celular, abriu o aplicativo do banco e fez a transferência antes de ele terminar de falar. A notificação chegou na maquininha do garçom, que ainda esperava ali, sem saber bem onde olhar. Rafael disse obrigado com um tom que ainda tentava manter alguma dignidade intacta. Viviane disse de nada e foi embora. Só quando estava no carro, esperando o motorista virar na esquina, é que ela abriu os extratos do grupo. O Banco Estelar, emissor principal dos cartões corporativos do Grupo Caldas, tinha processado 3 cancelamentos naquela tarde. Rafael Monteiro, CPF tal, tinha solicitado o cancelamento dos cartões da conta conjunta que ele dizia não ter mais. Conta conjunta. 4 anos depois do divórcio. Ela mandou mensagem para Ortega, o diretor jurídico, me liga amanhã cedo. Depois fechou o aplicativo e olhou para a rua de São Paulo passando pela janela, as luzes do sábado à noite borrando no vidro molhado,
e pensou que 11 anos de casamento te ensinam coisas que nenhum MBA ensina. Uma delas é reconhecer quando alguém está prestes a descobrir que cometeu um erro que não tem como desfazer na mesma noite. Os 2 cartões que Rafael havia cancelado eram da conta que ele não deveria sequer saber que ainda existia, porque essa conta não estava no acordo de divórcio. Estava em outro nome. 4 anos antes, quando os advogados ainda estavam trocando minutas e Rafael já havia trocado o travesseiro, Viviane havia feito uma coisa que na época pareceu pequena. Ela havia transferido a titularidade de uma conta operacional antiga, aberta quando o Grupo Caldas ainda era uma empresa familiar de médio porte sem capital aberto, para o nome da holding patrimonial que o pai dela havia criado nos anos 90. A holding era de Viviane. A conta era de Viviane. Os cartões vinculados eram operacionais, usados pela equipe de eventos do grupo para despesas de representação. Rafael havia cancelado esses cartões. Isso significava que ele tinha acesso ao sistema de gestão do Banco Estelar. Isso significava uma coisa que Viviane não estava pronta para confirmar naquela noite, então não confirmou. Guardou o número e foi dormir. De manhã, Ortega ligou às 7h50. Ela atendeu ainda com a xícara de café na mão e disse: descobre como Rafael Monteiro conseguiu credenciais de acesso ao painel de gestão do Estelar. Ortega ficou quieto por 2 segundos. Depois disse: Viviane, o Estelar foi adquirido pelo Grupo Caldas há 18 meses. Ela já sabia disso. Ela havia aprovado a aquisição em conselho. O que ela não havia processado, até aquele momento, era a implicação completa. Rafael estava trabalhando para alguém que tinha acesso ao Estelar, ou ele próprio havia conseguido acesso, o que era mais grave, ou alguém dentro do Estelar havia agido em nome dele, sem autorização, o que era mais grave ainda. Ela disse para Ortega levantar tudo: histórico de acessos, credenciais usadas, horário. Ela queria isso na mesa dela antes do almoço. Ortega disse que ia precisar acionar o setor de compliance. Ela disse: aciona. Colocou a xícara na bancada da cozinha do apartamento de São Paulo, olhou pela janela para o Parque Ibirapuera ainda cinza com a neblina da manhã e pensou em Rafael sentado sozinho naquela mesa do ouro preto, com o cartão devolvido na mão. Havia algo que ela não havia contado para Ortega ainda. Os cartões que Rafael cancelou serviam para mais do que despesas de eventos. Eles eram os cartões de contingência do cofre operacional que o Grupo Caldas mantinha fora do balanço consolidado, um arranjo que o pai dela havia montado nos anos 90 e que Viviane havia mantido por razões que o conselho não precisava conhecer em detalhe. Não era nada ilegal. Era arquitetura financeira antiga, do tipo que empresas familiares usavam antes de a regulamentação apertar, mas era opaca, e opacidade tem custo quando alguém começa a mexer nela sem permissão. Rafael sabia disso? Ou havia cancelado os cartões por outro motivo, algum atalho que ele não havia calculado bem? Essa era a pergunta que Viviane precisava responder antes de qualquer outra coisa. Ela foi se arrumar para a reunião de segunda-feira, que agora tinha um item a mais na pauta. Rafael Monteiro acordou no domingo com a sensação incômoda de quem dormiu sobre um problema que não diminuiu de tamanho. Dolores havia ido embora do restaurante no próprio carro, sem responder às mensagens, e o jantar havia terminado com ele pagando a conta com o dinheiro que a ex-mulher havia transferido por pena ou por alguma razão que ele não conseguia nomear, o que era pior. Os cartões cancelados eram um erro. Ele sabia disso agora. A ideia havia surgido de Sueli Prado, sua sócia na gestora de fundos que administrava o capital de Rafael havia 6 anos. Sueli tinha 50 anos, cabelos negros curtos e uma inteligência financeira que Rafael admirava, com o mesmo grau de cautela com que se admira uma faca muito afiada. Ela havia lhe apresentado uma proposta 3 semanas antes. Havia uma conta vinculada ao Grupo Caldas, que continuava ativa depois do divórcio, vinculada a um CPF que aparecia no sistema do Estelar como cotitular histórico. O CPF era de Rafael. Sueli havia dito que isso era um resquício do período em que Rafael, como marido de Viviane, havia assinado documentos de abertura de conta junto com ela, que tecnicamente ele ainda tinha acesso. Que usar esse acesso para cancelar os cartões era uma forma de sinalizar, no vocabulário corporativo que Viviane entendia, que havia um assunto pendente que precisava ser resolvido.
Rafael havia perguntado o que exatamente estava pendente. Sueli havia dito: o acordo de divórcio não contemplou todos os ativos. Há uma estrutura patrimonial que a Viviane manteve fora da negociação. Com a movimentação certa, você pode reivindicar parte disso. Rafael havia ouvido o raciocínio de Sueli 3 vezes. Havia dormido sobre ele durante 2 semanas e havia concluído que fazia sentido. Agora, no domingo de manhã, com o celular de Dolores ainda no silêncio e o ridículo do jantar ainda fresco, ele estava menos certo. Havia uma diferença. Ele percebia agora com uma clareza desconfortável entre ter acesso a um sistema e ter direito sobre o que está nele. Sueli havia apresentado as duas coisas como se fossem a mesma, e ele havia deixado ela fazer isso. Ele ligou para ela. Sueli atendeu no segundo toque, o que significava que ela estava esperando. Rafael disse: os cartões foram cancelados. O sistema aceitou, mas Viviane estava no restaurante. Sueli ficou quieta por um segundo. Depois disse: ela viu você? Rafael disse que sim. Sueli disse: não é um problema. Ela não tem como provar que foi você. As credenciais são antigas, registradas no sistema antes do divórcio. Se perguntarem, foi um erro de sistema. Rafael disse: Sueli, ela me emprestou dinheiro para pagar a conta. Houve uma pausa. Sueli disse: o quê? Rafael repetiu. Sueli disse, com uma voz que tinha ficado 3 graus mais fria: ela sabe que foi você. Rafael disse: eu sei que ela sabe. Sueli disse: não importa, o movimento já foi feito, agora a gente aguarda e vê o que ela faz. Depois desligou. Rafael ficou com o telefone na mão por um tempo. Lá fora, São Paulo começava o domingo com o barulho amortecido que a cidade tem quando a metade dela ainda está dormindo. Ele foi até a janela do apartamento da Consolação, olhou para a avenida e tentou lembrar a última vez que havia saído de um encontro com Viviane Caldas, sem a sensação de ter calculado errado alguma coisa. Não conseguiu lembrar. Era uma característica dela que ele havia chamado de frieza durante o casamento, depois de distância, depois de indiferença calculada. Mas a palavra certa, que ele nunca havia dito em voz alta, porque soava como admissão de derrota, era competência. Viviane era competente de um jeito que não precisava de público. Isso era o que o incomodava, no fundo. Não o dinheiro, não a conta, não os cartões. Era o momento em que ela havia ficado olhando para ele por 4 segundos e depois transferido o valor sem comentário, como quem paga uma despesa rotineira. Ele havia sido tratado como uma linha de custo. Dolores respondeu uma mensagem por volta do meio-dia. Preciso de espaço para pensar. Rafael digitou: tudo bem, e não enviou por 15 minutos. Depois enviou. Na segunda-feira, quando Viviane estava na sala de reuniões do 14º andar do Grupo Caldas, com o relatório de compliance à sua frente, ela tinha todas as respostas que havia pedido na manhã anterior. As credenciais usadas para cancelar os cartões eram antigas, vinculadas a um usuário criado no sistema do Estelar durante o período em que o banco ainda era independente e processava contratos de empresas associadas ao grupo. O usuário tinha o CPF de Rafael, mas a autorização de uso havia expirado 27 meses antes, quando o Estelar foi incorporado ao Grupo Caldas e todos os acessos externos foram revisados. Alguém havia reativado esse usuário, 7 dias antes do jantar. A reativação havia sido feita por dentro da estrutura do Estelar, com credenciais de um funcionário do setor de cadastros que estava de licença médica desde o mês anterior. Ortega disse, lendo do relatório: as credenciais do funcionário afastado foram usadas de um IP de São Paulo, na terça-feira passada, entre as 19 horas e as 19 horas e 40 minutos. Viviane disse: o nome do funcionário. Ortega disse o nome. Viviane não conhecia. Disse para verificar as conexões do funcionário com qualquer pessoa ou empresa ligada a Rafael Monteiro. Ortega disse que já havia pedido isso ao setor e que a resposta estava chegando. Viviane fechou a pasta. Olhou para a janela, para a linha do horizonte de São Paulo, que em dias de céu limpo, como aquele, deixava aparecer a Serra da Cantareira ao fundo. Depois olhou para Ortega e disse: levanta também tudo que você encontrar sobre Sueli Prado. Ortega levantou os olhos do tablet. Disse: a gestora? Viviane disse: a gestora. Ela havia chegado ao nome de Sueli de um caminho diferente. Não pelo relatório de compliance,
não pelo histórico de acessos. Havia chegado pelo padrão. Durante o casamento, Rafael havia tomado 3 decisões financeiras grandes e nas 3 havia chegado até ela depois, em momentos de crise, pedindo ajuda para renegociar o que havia feito. Nas 3 vezes, quando ela puxava o fio, chegava em alguém que havia apresentado a ideia como oportunidade e desaparecido quando a oportunidade virou problema. Ela não sabia o nome desse alguém nas primeiras 2 vezes. Na terceira, 8 meses antes de pedir o divórcio, ela havia descoberto, mas naquela época tinha outros problemas mais urgentes e havia guardado a informação. Sueli Prado havia assessorado Rafael nas 3 operações. Viviane não havia agido na época porque não havia motivo suficiente. Agora havia. Ortega disse, com a voz de quem ainda está processando. Viviane, se Sueli Prado está envolvida na reativação de credenciais dentro de um banco do grupo, isso é. Viviane disse. Eu sei o que é. Por isso você não fala com ninguém sobre isso fora desta sala, nem compliance, nem jurídico externo, nem conselho. Só você e eu, até eu decidir o próximo passo. Ortega assentiu. Havia aprendido, nos 8 anos em que trabalhava com ela, que quando Viviane colocava um assunto nessa caixa, era porque tinha um plano, e o plano não cabia em conversa. Viviane tinha um plano. Era simples. Tinha 3 passos. O primeiro já estava em execução. O segundo dependia de Rafael fazer exatamente o que ela calculava que ele ia fazer nas próximas 48 horas, que era não fazer nada e esperar para ver se ela reagia. O terceiro dependia de Sueli Prado, ser quem Viviane pensava que ela era, que era uma pessoa que havia subestimado o tamanho do que estava mexendo. Ela voltou para a reunião de terceiro trimestre às 10 da manhã, apresentou os números, respondeu perguntas e não pensou em Rafael Monteiro por mais 4 horas. Havia uma empresa de médio porte para gerir e ela rendia melhor quando não dividia a atenção. Às 3 da tarde, quando o último diretor saiu da sala, Ortega entrou pela lateral com uma pasta fina e colocou sobre a mesa sem dizer nada. Viviane abriu. O funcionário afastado do Estelar havia sido contratado 18 meses antes por uma empresa de RH terceirizado. A empresa de RH terceirizado tinha um contrato de prestação de serviços com uma gestora de investimentos com sede em São Paulo. A gestora era de Sueli Prado. Viviane fechou a pasta, colocou a palma da mão sobre ela por um segundo, como quem verifica se um objeto está onde deixou, e depois disse para Ortega: agenda um café com Rafael Monteiro para amanhã de manhã. Nome meu, aqui no escritório. Diz que é sobre o Estelar. Ortega disse: você acha que ele vem? Viviane disse: ele vem. Ela sabia disso pelo mesmo motivo que sabia quando um ativo estava precificado errado. Não era intuição. Era a soma de muitas informações pequenas, acumuladas durante muito tempo, chegando a uma conclusão que parecia óbvia depois, mas que a maioria das pessoas não conseguia ver antes. Rafael Monteiro viria ao café, porque era isso que pessoas como Rafael faziam quando não sabiam qual era a extensão do que tinham feito. Elas vinham, queriam medir o tamanho do problema nos olhos de quem sabe. Viviane ia deixar ele medir. E ia mostrar exatamente o tamanho que ela queria que ele visse. Rafael chegou ao escritório do Grupo Caldas na terça-feira às 9 da manhã, com um paletó azul escuro e a expressão de quem dormiu mais do que merecia. A recepcionista o levou direto à sala de Viviane sem fazer esperar, o que ele interpretou como sinal de alguma coisa, embora não soubesse de quê. Viviane estava à mesa com uma xícara de café e 2 documentos à sua frente. Ela indicou a cadeira do outro lado sem levantar. Ele sentou. Disse: obrigado por me chamar. Ela disse: obrigado por vir. Café? Ele disse que sim. A secretária já havia entrado com uma segunda xícara. Viviane empurrou um dos documentos em direção a Rafael. Era o histórico de acessos do sistema do Estelar, com o CPF dele destacado, com as datas. Rafael olhou para o papel. Depois olhou para ela. Ela disse: eu preciso entender uma coisa. Você sabia que as credenciais eram inativas? Rafael disse, depois de uma pausa que durou o suficiente para responder a pergunta sem abrir a boca: eu estava mal assessorado. Viviane disse: pela Sueli Prado. Não era uma pergunta. Rafael não respondeu como se fosse. Viviane disse: Rafael, eu vou te dizer uma coisa que vai te poupar tempo.
A Sueli tem um funcionário dentro do Estelar. Esse funcionário foi contratado pela empresa dela. Isso transforma um acesso não autorizado, que é discutível juridicamente, numa operação de invasão de sistema de instituição financeira, que não é discutível. Rafael ficou quieto. Viviane continuou. Eu não estou aqui para abrir processo contra você. Estou aqui porque você tem informação que eu preciso e porque você está numa posição que vai piorar se a Sueli decidir que você é o nome mais conveniente para aparecer nessa história. Rafael disse com uma voz que havia perdido o tom de quem controla a sala. O que você quer saber? Viviane disse. Tudo o que a Sueli disse sobre a estrutura patrimonial que ela chamou de residual do divórcio. Ele contou. Levou 22 minutos. Ela não interrompeu uma vez. Quando ele terminou, ela disse: Tem mais alguma coisa que ela apresentou como oportunidade nos últimos 6 meses? Rafael hesitou. Depois disse que sim. Eram outras 2 operações, diferentes, maiores. Viviane ouviu. Tomou notas no tablet, palavras curtas, sem olhar para Rafael enquanto escrevia. Quando ele terminou a segunda operação, ela colocou o tablet sobre a mesa e disse: Você vai precisar de um advogado que não tenha nenhuma conexão com a Sueli ou com qualquer cliente dela. Rafael disse: Você acha que ela vai tentar me colocar no meio disso? Viviane disse: Eu acho que ela já está planejando isso desde o momento em que você me ligou para dizer que eu estava no restaurante. Rafael ficou olhando para ela por um tempo. Depois disse com um tom diferente, mais quieto: Como você sabia que era ela logo de cara? Viviane disse: Porque eu já a vi trabalhar antes. Ele quis perguntar mais. Ela não deixou. Disse que precisava de uma coisa de Rafael, um documento que ele tinha assinado havia 8 meses, que a Sueli havia apresentado como formalização de uma consultoria e que Rafael havia guardado porque havia algo no texto que ele não havia conseguido ler direito na época. Rafael disse que tinha o documento. Ela disse: Me manda hoje. Ele disse: E depois disso? Viviane disse: Depois disso eu trato do assunto. Havia uma forma que ela disse isso, sem agressividade, sem promessa de proteção, sem nenhuma das coisas que alguém diz quando quer parecer poderoso, que fez Rafael perceber que ela não estava tratando dele. Estava tratando de um problema que ela já havia enquadrado, calculado e estava resolvendo segundo uma ordem que não incluía a opinião dele. Ele foi embora às 10h15. A secretária recolheu as xícaras. Viviane ficou com os 2 documentos e o tablet, e ficou olhando para a janela por talvez 3 minutos. Depois ligou para Ortega e disse: Passo 2. Ortega executou o passo 2 naquela mesma tarde, e Viviane soube que havia funcionado quando Sueli Prado ligou para o celular dela às 6h53 da tarde, um horário calculado para pegar alguém saindo do escritório, distraído, sem a armadura do ambiente profissional. Viviane atendeu sentada à mesma mesa, onde havia recebido Rafael de manhã. Sueli disse, com uma voz que tinha o calor artificial de quem treinou ser agradável: Viviane, que surpresa. Faz tempo que a gente não se fala diretamente. Viviane disse: Faz sim. Sueli disse: Ouvi dizer que você marcou um café com o Rafael. Fiquei curiosa. Viviane disse: Foi uma conversa de negócios. Sueli disse: Claro. Escuta, eu queria te propor um encontro. Tenho uma coisa que acho que vai ser do seu interesse. Um projeto que estou desenvolvendo tem sinergia com algumas estruturas do Grupo Caldas. Acho que vale a pena sentar e conversar, sem compromisso nenhum. Viviane disse: Quinta-feira de manhã, 10 horas, aqui no escritório. Sueli disse com uma pausa menor do que esperava: Perfeito. Fico feliz que você topou. Viviane disse de nada e desligou. Ortega estava do outro lado da mesa, esperando. Ela disse: Ela vem quinta. Ele disse: E o passo 3? Ela disse: O passo 3 espera o documento do Rafael. O documento chegou às 8 da noite, encaminhado do e-mail pessoal de Rafael para o e-mail do escritório de Ortega. Era um contrato de consultoria estratégica, 12 páginas, com o logo da gestora de Sueli no cabeçalho e a assinatura de Rafael na última folha. A cláusula que Rafael havia achado estranha estava na página 9, enterrada num parágrafo longo sobre jurisdição e arbitragem, uma autorização de acesso a dados financeiros de contrapartes, phrasing vago o suficiente para ser interpretado como rotina de due diligence, específico o suficiente, quando lido com atenção,
para cobrir o que havia sido feito no Estelar. Sueli havia construído a cobertura antes de executar a operação. Havia feito Rafael assinar sem que ele entendesse o que estava assinando. Ortega leu a cláusula 3 vezes. Depois disse: ela usou o contrato dele como autorização retroativa para o acesso. Viviane disse: é o que vai parecer para um juiz sem contexto suficiente. Ela sabia que se alguém investigasse, o nome que apareceria primeiro seria o do Rafael. Ortega disse, mais quieto: ela planejou isso desde o começo. Viviane disse: ela está trabalhando nessa estrutura há mais tempo do que o contrato. O contrato foi o passo final antes de executar. Ela precisava de um nome que tivesse conexão legítima histórica com o Estelar. Rafael tinha. Ficou um silêncio na sala. Ortega disse: o que ela queria, no fundo, a estrutura patrimonial que ela disse para o Rafael ser residual do divórcio, ela é real? Viviane disse: existe uma conta operacional antiga vinculada a uma holding do grupo. Ela é real. O que não é real é a ideia de que Rafael tinha direito sobre ela. O acordo de divórcio é claro, mas Sueli não precisava que o direito fosse real. Precisava que o acesso fosse real por tempo suficiente para ela transferir o que estava lá para uma estrutura que ela controlasse, usando credenciais que apontassem para Rafael. Ortega ficou quieto por um momento. Depois disse, com cuidado: quanto estava nessa conta? Viviane disse o valor. Ortega fechou o tablet. O valor era suficiente para explicar tudo, incluindo os 18 meses de paciência que Sueli havia demonstrado desde que o Estelar foi incorporado ao grupo, período em que ela havia se aproximado de Rafael de novo, oferecido a gestão do capital dele, construído a confiança necessária para apresentar uma ideia que ele aceitaria sem questionar o suficiente. Sueli havia jogado um jogo longo, e havia jogado bem, até a parte em que Rafael havia cancelado os cartões num sábado à noite, enquanto Viviane estava sentada a 20 metros de distância no mesmo restaurante. Viviane disse: você já tem tudo o que precisa para o passo 3. Ortega disse: preciso de mais um dia para consolidar a cadeia de acessos com o timestamp correto. Para a quinta funcionar, precisa estar perfeito. Viviane disse: quinta às 10. Você tem até 9h30. Ela foi embora do escritório às 9h15, desceu pelo elevador de serviço que o maitre do 14º andar usava para não cruzar com clientes quando estava de jaleco de cozinha e entrou no carro que a esperava no subsolo. Pediu para o motorista dar uma volta pelo Ibirapuera antes de ir para o apartamento. Estava com dor de cabeça, o tipo que vem de concentração longa demais, e queria 10 minutos sem tomar nenhuma decisão. O parque passou pela janela escuro e molhado, as árvores pesadas de uma chuva rápida que havia caído às 7. Viviane ficou olhando sem ver. Estava pensando em Sueli Prado. Não no esquema, não no dinheiro, não no processo que estava prestes a iniciar. Estava pensando numa coisa específica. Sueli havia se aproximado de Rafael logo depois que o divórcio foi assinado. Havia esperado o momento exato em que ele estava mais vulnerável, mais irritado, mais propenso a acreditar numa narrativa onde ele havia sido lesado e havia algo a recuperar. Era uma habilidade, essa de chegar no momento certo com a história certa. Viviane sabia reconhecer a habilidade, mesmo quando estava do lado errado dela. O carro parou no sinal da avenida. Ela fechou os olhos por alguns segundos. Quando abriu, o sinal tinha aberto e São Paulo estava passando de volta. Havia uma coisa que Sueli não havia calculado. Não sobre o sistema, não sobre as credenciais, não sobre o contrato. Havia calculado errado sobre Viviane. A suposição de Sueli, Viviane podia reconstruir agora com clareza, era que Viviane saberia que os cartões haviam sido cancelados, investigaria, descobriria que as credenciais eram de Rafael e o confrontaria antes de entender a extensão do esquema. Nesse cenário, Rafael e Viviane passariam algumas semanas ou meses num conflito jurídico que manteria a atenção de ambos ocupada enquanto Sueli terminava de montar o segundo passo da operação, que eram as duas propostas maiores que ela havia apresentado para Rafael e que Viviane havia percebido quando ele as descreveu, não envolviam o Estelar, envolviam outras duas estruturas do Grupo Caldas. Sueli estava usando o episódio dos cartões como distração. O problema era que Viviane não havia confrontado Rafael, havia esperado, havia ouvido,
Havia conseguido o mapa completo antes de se mover, e agora Sueli ia chegar na quinta-feira, pensando que estava chegando para propor uma parceria e descobrir o tamanho do tabuleiro que havia montado. Não era o tabuleiro que ela pensava. Na quarta-feira, Rafael ligou às 11 da manhã. Viviane atendeu entre uma reunião e outra. Ele disse: "Recebi uma mensagem da Sueli ontem à noite. Ela disse que vai se reunir com você amanhã." Viviane disse: "Vai." Rafael ficou quieto por um segundo. Depois disse: "Ela sabe que eu falei com você?" Viviane disse: "Provavelmente. Não importa o que ela sabe ou deixa de saber sobre o que você me contou. O que importa é o que ela não sabe que eu tenho." Rafael disse: "E o que você tem?" Ela disse: "O suficiente." Rafael disse, depois de um tempo: "Viviane, eu sei que o que eu fiz foi um erro, eu sei que você não tem nenhuma obrigação, mas se der para me avisar quando tiver terminado, eu preciso saber se vou precisar contratar advogado de verdade ou se." Viviane disse: "Contrata o advogado, não para esse processo, para o que a Sueli vai tentar te fazer quando perceber que perdeu." Ele ficou em silêncio. Ela disse: "E Rafael, da próxima vez que alguém te apresentar uma oportunidade envolvendo qualquer coisa que tenha meu nome, meu grupo ou qualquer empresa que já esteve associada a mim, você telefona antes de assinar." Rafael disse: "Eu faço isso." Ela disse: "Bom." Desligou e voltou para a reunião. Na quinta-feira de manhã, Sueli Prado chegou ao escritório do Grupo Caldas às 9h58 com um blazer cinza chumbo e uma pasta de couro marrom que Viviane reconheceu como o modelo que custava o equivalente a 2 salários de analista júnior. Chegou sozinha, o que era uma decisão, consciente ou não, de apresentar a reunião como pessoal, não corporativa. A recepcionista a levou para a sala de reuniões do 12º andar, não para o escritório de Viviane. Sueli notou a diferença. Viviane sabia que ia notar, mas não disse nada. Viviane entrou 2 minutos depois com Ortega. Sueli olhou para Ortega com uma expressão que recalibrou em menos de um segundo, o tipo de recalibração que só aparece no rosto de quem está acostumado a avaliar situações e percebe que a situação é diferente do que esperava. Viviane disse: "Bom dia, Sueli. Esse é Cláudio Ortega, meu diretor jurídico." Sueli disse bom dia para os dois, com a mesma cordialidade que havia trazido na voz quando ligou terça à noite. Sentaram. Viviane colocou uma pasta sobre a mesa, mas não a abriu. Disse: "Você mencionou uma proposta de sinergia." Sueli disse: "Exato. Estou desenvolvendo um projeto de gestão integrada de ativos para empresas de médio e grande porte, com estrutura patrimonial complexa. Tenho experiência com esse perfil e acho que o Grupo Caldas poderia se beneficiar de uma visão externa especializada em alguns pontos da estrutura." Viviane disse: "Que pontos especificamente?" Sueli disse: "Bom, eu precisaria de acesso a algumas informações antes de ser mais específica. O que eu posso dizer agora é que há oportunidades de otimização em estruturas patrimoniais que foram montadas em contextos regulatórios diferentes do atual e que, com a abordagem certa, é possível liberar valor que está parado." Era uma fala bem construída, vaga onde precisava ser vaga, específica onde a especificidade soava como expertise. Viviane ouviu até o final. Depois disse: "Sueli, eu vou ser direta com você porque acho mais eficiente. Você não está aqui para propor uma parceria. Você está aqui porque ligou terça para medir o que eu sei." Sueli não piscou. Disse: "Viviane, eu entendo que o episódio dos cartões criou uma situação desconfortável, e se houver alguma confusão sobre o envolvimento do Rafael, eu estou aberta a conversar sobre isso." Viviane disse: "Não é confusão." Abriu a pasta, colocou 3 documentos sobre a mesa, um de cada vez, como cartas viradas de um baralho que alguém já sabe como vai terminar. O primeiro era o histórico de acessos do Estelar com o registro da reativação das credenciais. O segundo era o contrato de RH terceirizado, ligando a empresa de Sueli ao funcionário afastado. O terceiro era uma análise das 2 propostas maiores que Sueli havia apresentado a Rafael, com um mapeamento de como elas se conectavam a estruturas específicas do Grupo Caldas, num caminho que não era aleatório. Sueli olhou para os 3 documentos sem tocá-los. Não havia alteração visível no rosto, o que era uma resposta em si. Viviane disse:
O que você montou com o Rafael é o primeiro movimento de uma operação maior. Os cartões nunca foram o objetivo. Eram teste e distração ao mesmo tempo. Você queria ver como eu reagi e queria me manter olhando para o Rafael enquanto você avançava pelas outras duas estruturas. Sueli ficou quieta por alguns segundos. Depois disse, com um tom que havia mudado, a cordialidade substituída por algo mais honesto e mais frio. Você é muito boa nisso. Viviane disse, eu sei. Sueli disse, o que você vai fazer? Viviane disse, isso depende de uma resposta que eu preciso de você, não para processo, para entender. Sueli esperou. Viviane disse, há quanto tempo você está planejando isso? Sueli olhou para ela. Havia algo no rosto dela naquele momento, não exatamente arrependimento, mas próximo de reconhecimento, de quem chega ao limite de uma mentira que havia preparado com cuidado e percebe que o interlocutor já foi além dela. Disse, desde antes da aquisição do Estelar. Viviane disse, 18 meses. Sueli disse, 19. Viviane assentiu. Disse, por que o Grupo Caldas especificamente? Você tem outros clientes com estruturas comparáveis. Sueli ficou olhando para ela por um momento. Depois disse, com uma voz mais quieta do que havia usado até então, porque você sempre foi a pessoa mais difícil de chegar perto, e porque o Estelar foi uma janela que eu não esperava que aparecesse. Quando o grupo fez a aquisição, eu vi uma entrada que eu não teria de outra forma, e o Rafael estava disponível. Era uma resposta honesta. Viviane não havia esperado uma resposta honesta, e a honestidade mudou alguma coisa no ângulo da conversa. Ortega estava quieto do lado dela, registrando tudo. Viviane disse, você sabia que eu estava no restaurante? Sueli disse, não. Isso foi acaso. Um acaso que acelerou tudo de um jeito que não estava no plano. Viviane disse, o que estava no plano para essa semana? Sueli disse, você não teria sido notificada ainda. Eu ia deixar o cancelamento dos cartões como ruído de fundo por mais 10 dias antes de mover o segundo passo. Viviane disse, e o segundo passo envolvia as outras duas propostas que você fez para o Rafael. Sueli disse, sim. Viviane fechou a pasta, olhou para Sueli por um momento, depois disse, você vai assinar um documento hoje. É um termo de reconhecimento de acesso não autorizado a sistema de instituição financeira vinculada ao Grupo Caldas, com comprometimento de não operar em qualquer mercado regulado pelo Banco Central nos próximos 5 anos, mediante não abertura de processo criminal. Sueli disse com a voz mais controlada do que a situação merecia. E se eu não assinar? Viviane disse. O processo vai para o Ministério Público essa tarde, com toda a documentação que está nessa pasta, mais o que o compliance terminou de consolidar ontem. Sueli ficou olhando para os documentos na mesa. Havia um silêncio na sala que não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que existe quando uma decisão já foi tomada e as pessoas presentes estão apenas esperando o tempo necessário para que isso fique claro para todos. Sueli disse, depois de um tempo, o Rafael vai sair disso inteiro? Viviane disse. Ele assinou um contrato sem entender o que estava assinando. Isso não o exime de tudo, mas exime do suficiente para que o nome dele não apareça na parte criminal disso. Você montou a estrutura para que aparecesse, se necessário. Ele não sabia. Sueli disse, com algo que não era exatamente admiração, mas estava na vizinhança. Você tirou ele do meio antes de me chamar aqui. Viviane disse. Eu precisava do mapa antes de me mover. Ele tinha parte do mapa. Sueli ficou olhando para ela por um tempo. Depois disse, quase sem volume, eu subestimei a velocidade. Viviane disse, todo mundo subestima. Ortega colocou o documento na mesa. Sueli pegou a caneta que Ortega ofereceu. Ficou com ela na mão por alguns segundos, olhando para o papel, com a expressão de quem está processando não apenas o que está assinando, mas o caminho inteiro que havia percorrido para chegar até aquele ponto. Assinou. Ortega recolheu o documento. Sueli colocou a caneta sobre a mesa, pegou a pasta de couro marrom e levantou. Havia perdido a precisão dos movimentos, não muito, o suficiente para aparecer. Na porta ela parou. Sem se virar, disse, você soube desde o começo que não era só o Rafael. Viviane disse, soube quando você ligou terça à noite. Sueli ficou quieta por um segundo. Depois saiu. Ortega esperou ouvir o elevador. Depois disse,
Acabou. Viviane disse. A parte fácil. Havia uma parte que não estava no plano de 3 passos, porque não era um passo. Era uma consequência que ela havia visto vir desde segunda-feira e havia deixado para depois porque não cabia resolver antes de resolver o resto. A conta operacional antiga que Sueli havia tentado acessar existia por uma razão que o conselho do Grupo Caldas não conhecia em detalhe. Estava na hora de regularizar isso. Não porque alguém estava pedindo, porque a janela que Sueli havia encontrado existia porque Viviane havia deixado existir, por conveniência e por herança de uma estrutura montada pelo pai dela em outro tempo, e conveniência não era suficiente razão para manter uma vulnerabilidade aberta indefinidamente. Ela ligou para o conselho naquela tarde e pediu uma reunião extraordinária para a semana seguinte. Depois ligou para Ortega e disse: separa tudo sobre a holding patrimonial. Vamos regularizar essa estrutura de vez. Ortega disse: vai levar uns 3 meses. Viviane disse: começa segunda. Era quase 6 da tarde quando ela terminou as ligações. A cidade lá fora estava no horário de pico, aquele barulho denso e horizontal que São Paulo faz quando 1 milhão de pessoas estão tentando chegar em casa ao mesmo tempo. Viviane ficou na janela por alguns minutos, com a xícara de chá que a secretária havia deixado sobre a mesa e que estava frio há 1 hora. Pensou em Sueli, assinando o documento com aquela expressão de quem está processando um caminho inteiro. 19 meses de planejamento, uma janela real, numa estrutura real com um nome real que poderia ser usado, era um trabalho cuidadoso. Sueli era uma profissional. O problema havia sido escolher Viviane como alvo e Rafael como ferramenta. Rafael era o tipo de pessoa que, quando encurralado, contava o que sabia, não por maldade e não por cálculo, por uma mistura de autopreservação e em algum nível que Viviane não estava certa de que ele próprio reconhecia, por uma incapacidade crônica de aguentar a tensão de não saber qual seria o desfecho. Sueli havia apostado que Rafael a confrontaria antes de conversar com Viviane. Havia apostado em conflito e havia conseguido cooperação. Eram apostas razoáveis sobre pessoas que Sueli não conhecia bem o suficiente. O celular vibrou. Era Rafael. Ele disse: sei que acabou. A Sueli me mandou mensagem. Viviane disse: ela te disse o quê? Rafael disse: que havia cometido um erro de avaliação e que não iria mais precisar da minha colaboração. Viviane disse: ela usou essas palavras? Rafael disse: essas exatas. Havia algo quase respeitoso naquilo. Sueli havia perdido e havia comunicado a derrota com a mesma linguagem que usava para tudo. Viviane disse: você contratou o advogado? Rafael disse: contratei. Ele disse que com o que eu tenho devo ficar fora do processo. Viviane disse: provavelmente sim. Rafael disse: Viviane, obrigado. Ela disse: Rafael, cuida melhor das pessoas que você deixa perto de você. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: eu sei. Ela disse: boa noite. Desligou. A secretária bateu na porta e disse que o carro estava esperando. Viviane disse que descia em 5 minutos, pegou a xícara de chá frio e foi até a janela de novo. Não havia mais o que processar naquela noite. O arquivo estava fechado no sentido que importava, a estrutura ia ser regularizada, o processo seguia sem ela precisar estar presente em cada passo. O que ficava era uma coisa pequena, não exatamente incômoda, mas parecida com uma nota musical sustentada depois que a música terminou. Sueli havia dito que Viviane era sempre a pessoa mais difícil de chegar perto. Era uma avaliação de quem havia tentado e falhado, então tinha viés. Mas era também, Viviane reconhecia com a honestidade que ela se permitia apenas quando estava sozinha, uma avaliação com algum fundamento. Havia um custo naquele jeito de operar, não financeiro. O outro tipo, ela não ia mudar a forma de operar, seria ineficiente e provavelmente perigoso, mas havia algo no fato de que o episódio inteiro, desde o jantar de sábado até a assinatura de hoje, havia sido resolvido sem que ela precisasse de ninguém além de Ortega e sem que ninguém além de Ortega precisasse dela de verdade. Era eficiência. Era também uma espécie de solidão funcional que ela havia parado de nomear em algum ponto dos últimos 4 anos, porque nomear não mudava nada. O carro esperava. Ela pegou a bolsa, apagou a luz da sala e foi para o elevador. Na semana seguinte,
o Conselho aprovou a regularização da estrutura patrimonial por unanimidade. Levou um trimestre, como Ortega havia previsto, e custou ao grupo algumas horas de trabalho jurídico intenso e 0 manchetes. O funcionário afastado do Estelar foi demitido após o retorno da licença médica por justa causa comprovada em processo interno. O processo contra Sueli Prado no Banco Central foi aberto 4 semanas depois da assinatura do termo, porque Viviane havia dito que não abriria processo criminal, não que não acionaria o regulador. A distinção havia ficado nas palavras do documento. Sueli a havia lido e assinado. Isso também era uma resposta sobre quem ela era. Rafael enviou uma mensagem em dezembro, meses depois, dizendo que havia encerrado a gestora da Sueli e estava reorganizando o capital com outra equipe. Que Dolores havia voltado, depois que ele contou tudo, e que tinham ido juntos a um jantar no Ouro Preto, e que ela havia achado graça da história. Viviane leu a mensagem no carro de volta para casa, num sábado à noite, e achou que tinha alguma coisa justa naquele detalhe. O Ouro Preto como ponto de retorno para pessoas que precisavam de um lugar de retorno. Ela não tinha um lugar assim. Tinha o Grupo Caldas, que era outra coisa. Respondeu: "Fico feliz. Cuida-se." Guardou o celular. O carro virou na esquina. São Paulo passou pela janela com as luzes do sábado, aquele brilho específico que a cidade tem quando a semana acabou e o fim de semana ainda promete alguma coisa sem ser específico sobre o quê. Viviane encostou a cabeça no vidro por um segundo. Depois abriu o tablet e voltou ao relatório do quarto trimestre, que precisava estar revisado antes de segunda-feira.